Boa noite. Venho aqui trazer mais um relato da casa assombrada do sítio dos meus avós. Sou Luiz. Já tive vários relatos narrados aqui. E bem, como eu já relatei anteriormente aqui no canal, já teve vários acontecimentos naquela casa da minha família, que eram bastante frequentes. E hoje vou contar mais dois. Do quadro que caiu da parede sem explicação e a velha macabra que minha irmã viu. Bom, as minhas irmãs dormiam no quarto que foi dos meus avós, o mesmo onde meu irmão viu aquela luz sobre a cabeça de meu avô, de um relato anterior já narrado aqui. E já era por volta de 1 hora da manhã, quando a minha irmã mais velha acordou com sensação estranha. Era como se alguém estivesse a observando. Ela disse que até sentiu uma respiração bem perto dela. E foi quando abriu os olhos que minha irmã teve aquela visão terrível ao seu lado. Era uma idosa toda de branco. Estava ali, parada de frente para ela na cama, só a observando. Com medo, a minha irmã deu um grito bem alto que chamou a atenção de minha mãe, que rapidamente veio e acendeu as luzes do quarto. E ela disse para minha mãe que tinha visto a idosa ali, que depois sumiu feito fumaça. Inclusive, essa mesma aparição também já foi vista dentro do quarto dos meus irmãos. O outro caso do quadro foi de dia, por volta das 10 horas da manhã. Era uma segunda-feira, estavam fazendo a colheita de algodão. Então saímos da roça para almoçar na minha casa, que era o sítio de meus avós, e a minha mãe já havia preparado a mesa. E detalhe, a parede da sala era cheia daqueles quadros de fotos antigas, de familiares de meu pai. Ele então sentou para almoçar, quando de repente um daqueles quadros simplesmente caiu do nada, quase acertando a cabeça dele, e era a foto de minha bisavó. No início, meu pai e a gente achamos que era normal, pois os quadros eram pendurados com prego e amarrado com barbante de algodão. Mas a história ficou mais sinistra quando fui colocar o quadro no seu lugar. O prego estava fixo na parede e o cordão estava intacto, sem nenhum sinal de rompimento. Eu então coloquei o quadro de volta no seu lugar e ainda puxei para ver se não arrebentava. Resumindo, não aconteceu nada com o prego nem com o barbante. Eles estavam firmes. Não tinha razão nenhuma para cair. E aquelas fotos já me causavam arrepios, pois parecia que as pessoas do quadro estavam observando a gente o tempo todo. E depois desse acontecido ficou bem mais sinistro. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Sou o Luiz. Vou contar mais um relato que também aconteceu na propriedade da minha família em 1980. Um amigo da minha família estava na venda, bebendo e jogando sinuca, e já era por volta das 11 horas da noite, quando o dono da venda já estava fechando. Então ele e outros amigos vizinhos de sítio terminaram de jogar e todos foram voltando para suas casas. Então, conversando no caminho, um deles, chamado Chico, comentou que tinha um senhor que morava na região que tinha visto algo estranho perto de um pé de amora bem antigo, que tinha na beira da estrada, que fazia parte do pasto do meu avô. E o rapaz, que era amigo da família, que se chamava João, já bêbado, disse que se visse a assombração ia cortá-la na peixeira. Falou que não tinha medo dessas coisas e começou a zombar daquilo tudo. E como os amigos iam para direções diferentes, ele veio sozinho pela estrada e justamente tinha que passar debaixo dessa árvore. E foi quando ele já estava chegando perto que do nada começou um vento forte, junto de uns assobios. O pé de amora parecia que ia ser arrancado a qualquer momento. E detalhe,
O vendaval só era na árvore, o resto estava parado. Foi então que a árvore começou a se retorcer e alguma coisa deu um pulo de lá e começou a bater no rapaz. Foi tanto que ele desmaiou e só foi encontrado no outro dia por seus familiares. E ele relatou para meu pai do que tinha acontecido na noite anterior. E fica de conselho a todos: nunca devemos zombar do que a gente não conhece. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Luiz. Venho aqui para contar outro relato. Em 1985, eu, meus irmãos e meu primo, o mesmo que ouviu a procissão das almas, resolvemos fazer uma brincadeira, que por fim acabou com um resultado assustador. Nós pegamos uma abóbora e fizemos buracos em formato de boca e olhos. Tiramos todas as sementes e deixamos no jeito de colocar uma vela dentro. Pois bem, era época de quaresma. A estrada principal para outras propriedades da região passa por dentro do sítio que era da propriedade da minha família, e muitas pessoas passavam por ali a pé. E como também já era época de novena, o plano era perfeito para assustar as pessoas. Aí já viu, né? Moleque com juízo do tamanho de um grão de arroz, coisa boa não dá. Enfim, chegou a noite, e como o pessoal voltava da novena, que inclusive acabava às 11 horas, esperamos até esse horário para colocar a abóbora pendurada em um galho de árvore, que ficava na beira da estrada, dando de frente com as pessoas que retornavam para suas casas. Então chegou o horário, e pegamos a abóbora. Enquanto meu irmão a pendurava, o meu primo olhou para o meio do pasto e começou a gritar e logo saiu correndo apontando no rumo do pasto. E lá tinha algo que flutuava igual à abóbora que fizemos e vinha na nossa direção. Mas não tinha nenhuma casa naquela região, só existia nossa casa ali. Bem, a nossa abóbora ficou acesa e a aparição passou do lado dela e logo depois sumiu no ar, feito fumaça. Naquela noite ninguém conseguiu dormir direito, pois o medo tomou conta da gente. E minha mãe nos deu uma bronca e já tinha avisado para não brincar com essas coisas, ainda mais na quaresma. No outro dia quebramos a abóbora e nunca mais fizemos esse tipo de brincadeira. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Olá, sou o Luiz. O relato que vou contar é de um compadre de meu pai. Ele se chamava Manuel e trabalhava para um cafeicultor da região. Foi assim. Era uma sexta-feira. Depois de um dia cansativo no trabalho, ele precisou ir até o povoado, que ficava a 5 quilômetros da fazenda, pois precisava comprar mantimentos para sua casa. Então ele arriou seu cavalo e seguiu viagem para o povoado. E o detalhe era que naquele tempo o pessoal acordava às 4 horas da manhã e às 6 já estava na roça trabalhando, ficando lá até às 6 da tarde. Pois bem, na beirada do caminho que dava à pequena cidade havia uma cruz, que era de um homem que foi morto por uma onça há muitos anos atrás. E como já era tarde, o Manuel demorou para voltar, pois mesmo que o povoado não fosse longe, ele tinha mais alguns assuntos para resolver. Então, quando saiu, já era por volta das 7 horas da noite. E quando ele foi chegando próximo ao local onde tinha a cruz,
o seu cavalo empatou, e na mesma hora começou a refugar, querendo pular. O compadre Manuel desceu do animal e tentou puxá-lo, mas não teve jeito. O cavalo não saía do lugar. Foi então que ele sentiu um desconforto. Era um vento gelado. E assim que olhou para a direção onde havia aquela cruz, tinha um homem todo de branco com chapéu de aba larga na cabeça. E como a luz estava bem clara, ele conseguiu ver perfeitamente. Mas o compadre tinha que passar por ali, já que não tinha outro caminho. Então ele tentou novamente puxar o seu cavalo, mas algo sem explicação aconteceu. Quando o compadre se virou e olhou na direção da cruz, aquele homem havia desaparecido. E só aí que o animal começou a andar. Então Manuel montou em seu cavalo e o mais rápido possível saiu daquele lugar. Chegou em sua casa bem assustado e contou para sua esposa do que viu. E ela fez um chá de camomila para acalmá-lo. O senhor Manuel quase que teve um infarto. E não foi só ele que viu aquele estranho homem. Depois muita gente chegou a ver essa assombração no mesmo lugar. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Olá, me chamo Kleber. Tenho 45 anos e sou morador de São Cristóvão, que fica no estado de Sergipe. Quero compartilhar meu relato com o canal. Sei que tem gente que não vai acreditar em mim, até porque eu também não acreditava que essas coisas aconteciam. Mas existe muita coisa estranha em cemitérios, e aquilo que vi me deixou com tanto medo que nunca mais pus os meus pés em nenhum. Era outubro de 1991. Ainda era adolescente na época, mas já gostava de sair por aí. E pode até soar estranho, mas eu gostava de acompanhar os cortejos fúnebres de falecidos, fossem esses conhecidos ou não. Ainda lembro da minha mãe muitas das vezes me procurando no cemitério, que ficava bem perto da minha casa. Ela, por outro lado, não gostava muito, tanto que quando alguém da família falecia, a minha mãe no máximo ia visitar, indo ao cemitério somente no dia de finados. Ainda hoje ela faz desse jeito. Bom, na minha família ainda temos um costume bem antigo, que não sei se em outras são assim, mas a minha sempre fez, que é todo ano juntar uma parcela dos parentes e cada um dá uma quantia em dinheiro. Junta ali uns 100 ou R$ 200 e as pessoas da família mesmo vão pintar, capinar ou rebocar algum túmulo de parentes que já se foram. E como disse, nunca voltei em cemitério algum, mas antes adorava ir, tanto que nunca cheguei a faltar uma dessas idas. Mas na última vez que fui, passei por maus bocados. Em 91 não foi diferente. Juntamos o dinheiro e meu pai, o meu tio e mais 3 primos ficamos responsáveis pela limpeza e zelo dos túmulos da família, que eram 3. Basicamente era capinar, rebocar e pintar. E o primeiro que fizemos foi capinar todo o mato seco que tinha ao redor. E só um detalhe que me esqueci. Era uma manhã de segunda. Não tinha ninguém no cemitério além de nós e o coveiro. Pois bem, após limpar tudo, começamos o preparo da massa. Enquanto meu pai e meu tio misturavam o cal e areia, eu e meus primos fomos buscar água de uma cacimba que tinha lá no cemitério. Cada um com a lata foi e voltou 2 vezes, mas só eu notei a presença de um homem na frente de um túmulo. Esse homem, que já era um senhor, estava de joelhos como se estivesse rezando. As suas vestes eram uma blusa social branca, também uma calça preta social, e estava calçado com sandálias de couro. Passei por ele e até brinquei com meus primos depois, falando que o homem estava na terra quente ajoelhado. Mas fiquei confuso quando eles me disseram que não viu tal aparição. Mas além na diversão e brincadeira,
Achei que eles estivessem querendo me fazer medo, pois os mesmos já tinham feito coisas parecidas. Nisso terminamos de rebocar, e no outro dia, uma terça-feira, só eu e meu pai que fomos ao cemitério para pintar os túmulos. Então logo de manhã fui buscar água da cacimba, e o dito Senhor estava na mesma posição e mesmo lugar. Mas novamente não quis me intrometer na oração do homem. Levei água para o meu pai fazer a tinta, e antes do meio-dia a gente foi para casa. Passou-se alguns dias e em novembro voltamos ao cemitério. Foi aí que descobri algo macabro. No dia 2 de novembro, os meus familiares foram ao cemitério. Levaram velas e coroas para colocarem nos túmulos. Eu, que gostava muito de ir, não faltei e também fui. Com isso, antes de voltar para casa, a minha mãe foi fazer algo que sempre fez. Muito católica e cheia de crenças, foi rezar um terço ao redor do cemitério, pelas almas do purgatório e também pelos que foram esquecidos, já que naquele cemitério tinha mesmo alguns túmulos com sinais de abandono. Fui andando com ela e olhando as fotos das pessoas falecidas, e quando chegamos no túmulo onde vi o Senhor, não havia ninguém, nenhuma vela sequer tinham botado. Então, muito curioso, fui ver se tinha fotos ou nomes. E enquanto te escrevo, tô me tremendo todo só de lembrar daquela cena. O túmulo tinha 3 nomes, não me lembro quais, e tinha a foto de um senhor em um pequeno quadro. E o dito senhor da foto era o mesmo que via ajoelhado em frente àquele túmulo. Nossa, me deu uma agonia, um medo e arrepio, que ainda lembro daquela sensação. Fiquei estático ali, mas logo fui na direção da minha mãe. Mas isso nem foi o mais cabuloso, já que naquela noite, assim que fui dormir, sonhei com o mesmo senhor. Passou-se 2, 3 dias, não sonhei mais, e achei que fosse só impressão minha. Mas não, tive mais alguns sonhos com aquele senhor, tanto que parou só depois que falei à minha mãe do que vi, e ela me levou a uma benzedeira, que me mandou rezar para o meu anjo da guarda e disse que eu era médium, que aquela não foi a primeira e nem a última alma que iria ver. E daquele dia em diante falei para mim mesmo que não iria voltar em cemitério algum. Hoje, quando conto essa história para as pessoas, me chamam de mentiroso e de medroso, mas foi real, e só sabe como é assustador quem já presenciou algo parecido. Boa noite. Quem me contou esse relato foi um senhor que era meu amigo de longa data, que infelizmente ano passado foi mais uma vítima da Covid. Vamos para o relato do senhor Antônio. O ano era 1930. Naquela época, o povo fazia mutirão para derrubar mata, para poder abrir estradas, formar fazendas e sítios. Médico só tinha na cidade grande, e era muito longe, tanto que era comum as pessoas perderem a vida nessas empreitadas. E foi o que aconteceu com um senhor que trabalhava no mutirão. Ele ficou muito doente e não teve como salvá-lo, vindo a óbito no meio da mata. E como o cemitério era muito longe dali, foram escolhidos 4 homens para levarem o falecido. Enrolaram ele numa rede e começaram a jornada para a cidade. Já era 5 horas da tarde quando eles saíram do acampamento e dava 20 quilômetros até o povoado. Assim, eles foram andando no meio do mato e, por precaução, resolveram parar e passar a noite numa clareira para descansar depois de 2 quilômetros andados mata dentro. Então acenderam uma fogueira e colocaram o falecido perto, pois tinham muitos bichos na região, como onça, que poderiam devorá-lo. Então, depois de se ajeitar e jantar, os 4 homens foram dormir, mas algo sinistro aconteceu. Às 3 horas da manhã, aquele defunto se levantou.
Foi em direção da fogueira e colocou o pé no fogo. Depois o quebrou, deixando a ponta do osso parecendo uma faca. E foi para perto de cada um dos homens que estavam dormindo e os executou com aquela perna quebrada, que parecia muito com uma faca. E detalhe, em vida o defunto tinha fama de mexer com feitiçaria, e o único homem que sobreviveu, o Senhor Chico, conseguiu escapar porque estava acordado e viu tudo. Ele saiu correndo pela trilha até o acampamento e contou a todos o que tinha acontecido com os outros, mas ninguém queria acreditar no homem. E então, quando amanheceu, todos foram até o local e encontraram os 3 homens mortos, cada um com um furo no coração, e o defunto estava enrolado na rede, com a perna quebrada do jeito que o Senhor Chico contou. Então pegaram aquela criatura e jogaram sal. Depois fizeram uma fogueira e o queimaram. Quanto aos 3 homens, eles foram levados ao povoado e depois para suas famílias. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Guilherme. Tenho 31 anos e falo de Cuiabá, que fica no Mato Grosso. Contarei aqui os casos mal-assombrados que meu pai sempre me conta, de quando ele trabalhou como vigia de cemitério, que apesar de ter durado apenas 5 meses, foram muitas experiências com o sobrenatural. Por ele ser de idade e ter mais de 60 anos, quem escreve sou eu. Mas irei relatar assim como se fosse ele. E meu pai conta assim. Era pro final da década de 70. Não lembro muito bem porque já se passou muito tempo. E a idade não ajuda a lembrar. Bem, quem ofereceu o serviço foi o Damião, um amigo meu que era servente de pedreiro assim como eu. Ele disse que estavam roubando algumas coisas do cemitério, como cruzes de ferro e até imagens de santos, coisa de bandido, que naquele tempo já tinha aos montes. Apesar de estranho por ser em um cemitério, eu não recusei, até porque estava sem trabalhar e não tinha certeza se iria durar 1 mês ou 2. Com isso, a gente foi na casa de um homem que era o responsável da prefeitura. Ele falou conosco e nos deu um revólver, que ficou na posse de Damião, pois nunca gostei de arma. Não sou bandido nem policial. Para que teria uma? Pois bem, com isso a gente foi trabalhar lá, das 6 da tarde às 6 da manhã, que era a hora em que o coveiro chegava. E logo que chegamos eu vi coisas bem estranhas, que por um tempo achei ter ficado louco. Eram vultos entre os túmulos, e pessoas que sempre passavam ao meu lado e logo sumiam. E achei que estava ficando louco, pois sempre via essas coisas ao lado de Damião. E ele jurava de pé junto que não via tais aparições. Por algum motivo, só eu que via, e dali foram vários avistamentos. Teve uma vez que, enquanto armava minha rede, vi um menino ao meu lado olhando para minha cara. Outra vez, quando acordei no meio da noite, a minha rede estava balançando, sendo que Damião dormia ao meu lado e estávamos trancados dentro da capela. Não tinha como uma pessoa ter feito aquilo. Outra vez foram vozes e passos que senti na minha frente, mas quando olhava não era nada, só aquele vento forte e frio. E como sempre, só eu que via tais coisas. Até que enterraram aquele sujeito no cemitério, e foi aí que as aparições ficaram mais sérias. Um dia assim que eu e Damião chegamos para ficar de guarda, recebemos um aviso do coveiro, que nos disse que estava havendo um funeral e que fechássemos a cova do homem que estava sendo sepultado. E sabe aquele clima ruim de morte e angústia? Senti isso naquele dia. Os familiares do homem choravam muito. E esperamos cerca de 10 minutos para começar a enterrar o sujeito. Nisso as pessoas foram saindo uma a uma.
e fiquei de trancar o portão enquanto Damião adiantava o serviço. Então fui e fechei o portão assim que a última pessoa saiu. E quando já ia voltar, vi o Damião correndo de longe, tão rápido que chegou a cair. Cansado e muito assustado, ele foi logo me dizendo que o finado havia falado com ele. E no começo eu brinquei, mas ele estava desnorteado e também não era homem de mentir. Para se ter uma noção, o Damião era um homem alto e forte, mas estava com medo igual um menino. Com isso fui até a cova do homem com ele e acendi o fósforo para ver melhor. Cheguei a perguntar se ele estava vivo ou não, e não escutei nada. Bati, mexi, mas o homem estava morto mesmo. Com isso a gente começou a jogar terra para tapar o buraco, e foi assim que íamos voltar para a capela, que senti um forte empurrão. E quase que ao mesmo tempo o Damião também, o que o fez correr bem rápido, me deixando para trás. Assustado e todo arrepiado, fiquei olhando para os lados para ver se via algo. Foi quando ouvi direitinho a voz de uma pessoa no meu pescoço. Me tira daqui, tá escuro. Quando ouvi isso, eu saí correndo sem nem duvidar mais de nada. Só parei quando vi Damião perto do portão de entrada. E lá ficamos até o amanhecer. Contamos do ocorrido pro coveiro, e ele nos disse que era normal e que tinha visto coisa pior. Mas aquilo não era. Com isso, fui para casa pensando no que tinha acabado de acontecer. Ao entardecer, quando novamente voltamos para o serviço, percebi que o coveiro estava muito assustado, com as velas na mão e um rosário no pescoço. Ele nos disse para colocar uma vela para o homem, pois aquela alma estava precisando de luz. E até então não sabíamos o que o coveiro tinha visto, pois ele era acostumado a ver coisas. Mas algo o fez ter medo, a ponto de deixá-lo apreensivo. Com isso, fomos deixar a vela para o falecido e retornamos calmamente para a capela. Foi quando deu meia-noite certinho que vi um homem com as vestes brancas, andando bem perto de nós. Na hora me deu um arrepio tão grande que meus cabelos da nuca ficaram em pé e paralisei vendo aquele sujeito andando. Parecia gente viva, mas a cara dele era preta como se não tivesse. E esse foi o primeiro de muitos encontros com aquele homem, que só depois soubemos da sua macabra história. Um dia uma senhora que foi ao cemitério contou ao coveiro do que tinha acontecido com o homem, e ele nos contou do seu caso. Aquele sujeito era pistoleiro e também era metido com feitiçaria, mas depois de muitos anos numa vida conturbada e sem ir a nenhum lugar, ele resolveu mudar. Mas assim que ia para a missa na igreja, alguns inimigos seus o cercaram e meteram bala, tanto que ele ficou irreconhecível. E uns dizem que ele cobrava vingança por andar toda noite no cemitério. Já outros que foi porque ele precisava de luz. E creio que tenha sido isso mesmo, já que assim que acendemos as velas, aquela tribulação parou. Bom, o tempo passou e os roubos cessaram, e fomos dispensados do serviço. Mas ver aquele homem andando perto de mim daquele jeito me causa arrepios até hoje. Boa noite. O meu nome é Marcos. Sou morador da cidade de São Paulo. Venho aqui para contar minhas experiências sobrenaturais que tive no meu antigo emprego, de zelador em um hotel do centro. Lá aconteceram e acontecem coisas inexplicáveis até hoje, no que tem de motivo para tais aparições do além. Mas desde o primeiro dia em que comecei a trabalhar lá, até depois de 6 anos, que foi o tempo que fiquei nesse serviço, vi e senti coisas sobrenaturais. O ano que comecei a trabalhar nesse hotel, que prefiro não dizer o nome para não gerar polêmica, foi 2003. Na época eu estava com meus 32 anos de idade e já havia trabalhado como zelador em uma escola.
que não era tão pesado como esse hotel, pois ele tinha 8 andares e um estacionamento bem grande. Junto a mim tinha mais umas 3 pessoas responsáveis pela limpeza e organização do local, e a gente sempre revezava nossas tarefas. Às vezes eu estava limpando corredores, em outras os quartos e banheiros, e também o estacionamento. E enquanto eu trabalhava em todos esses lugares, vi coisas estranhas. E como falado no início, a primeira aparição do além foi no meu primeiro dia de serviço. A minha prima já trabalhava nesse lugar, e foi ela quem conseguiu a vaga para mim. Falei com a mulher responsável da recepção em um dia, e no outro já estava trabalhando. Feliz e empolgado pelo emprego novo que tinha acabado de arranjar, nem vi que o tempo voou, e quando fui ver já era 6 da tarde, que normalmente era o horário que eu saía. Mas antes de ir embora, o outro zelador que estava me ensinando os lugares em que iria ficar, me pediu um favor. Era para que eu fosse checar algumas portas que só os trabalhadores tinham acesso. Os hóspedes não podiam ir lá de jeito nenhum. Por isso, sempre tinha que checar para ver se estava tudo certo. Bom, eu fui e eram apenas 5 portões e algumas portas. Chequei a despensa e onde ficavam nossas roupas e estava tudo ok. O problema foi quando fui na lavanderia. Quando empurrei a porta que estava aberta, quase que no mesmo instante vi alguém se abaixar atrás de uma máquina de lavar. Foi muito rápido, mas percebi como uma pessoa se abaixando. Assim era o que eu pensava. Então pedi gentilmente para que aquela pessoa saísse, pois iria trancar a porta, mas ninguém saiu de lá. Fui andando até ver quem estava ali, e para o meu pesadelo o lugar estava vazio. Não havia ninguém atrás da máquina. Tomei um grande susto e dei meia volta e comecei a andar muito rápido. E senti como alguém acompanhando meus passos. Com um pouco de medo saí e fiquei pensando sobre aquilo, mas não comentei com ninguém. Dias se passaram e outra coisa estranha aconteceu. Enquanto tomava café sozinho na cozinha, vi um daqueles copos de inox se mover bem rápido, de um canto da mesa para o outro. Foi então que percebi que a energia do lugar era pesada. Após isso, foram várias e várias coisas estranhas. Até que com um pouco de vergonha comentei com um amigo, que riu e disse que era comum essas coisas acontecerem ali, que não fui o primeiro a ver e nem o último. Todos os funcionários já viram ou sentiram coisas sinistras naquele hotel. Aquilo me deixou aliviado, mas ao mesmo tempo com muito medo, pois não havia nem um mês que tinha começado a trabalhar no lugar e já tinha presenciado diversos eventos sobrenaturais, e que esse era só o início de tudo. Os dias foram se passando. Normalmente ouvia vultos, passos, vozes pelos corredores, principalmente no estacionamento, que era daquele subterrâneo, que dava mais medo ainda. E ainda lembro do meu último dia ali, pois me ocorreu algo bem assustador. E só para deixar bem claro a todos, não era todo dia que essas coisas aconteciam, e também ocorriam eventos que eram facilmente explicáveis, porém na maioria das vezes não. Bom, no meu último dia de serviço eu trabalhei só até o meio-dia, pois foi quando a moça disse que ia ter um corte e eu estava nesse meio. Um pouco triste e pensativo, fui para casa para trocar de roupa, pois não estava preparado. Fui, peguei uma roupa social e voltei com a da empresa para deixar lá. Então, quando fui deixar na despensa e vinha voltando para sair de lá, no meio daquele corredor vi uma senhora de costas, e nem foi preciso perceber, já que sabia que era coisa do além. Passei por ela e lá na frente ainda olhei para trás, para ter certeza, e o lugar estava o mais limpo do mundo. Essa foi a última coisa que vi ali. Para alguns pode parecer muito assustador, mas para outros não. Eu mesmo com o tempo não fiquei com tanto medo, e nem hoje tenho tanto assim, já que vi vários eventos estranhos que acabei me acostumando. Minha prima que trabalhou lá até 2014 disse que aquelas coisas continuaram e que ela nem sabe quando irão cessar, mas ali é um lugar assombrado, que nunca soube o porquê de ser assim. Essas foram as minhas experiências. Não contei todas, pois dariam dias e dias de vídeo. Só citei as mais importantes e que mais me assustaram. Espero que tenham gostado.
e uma boa noite a todos. Boa noite. Sou Luiz. Já contei vários relatos aqui no canal, e esse que trago hoje foi a minha irmã que me contou. Aconteceu na cidade que moramos atualmente. Pois bem, minha irmã mais velha comprou essa casa faz uns 15 anos, mas não conhecíamos a história dela. Só depois que soubemos que o antigo dono havia falecido dentro da residência, por causas naturais. Detalhe, como ele morava sozinho, foi só depois de uma semana que acharam o corpo do pobre senhor, por causa do mau cheiro que estava exalando. Pois como ele era uma pessoa isolada, ninguém estranhou a sua ausência. Pois bem, como a casa fica em um lugar bem localizado e o preço era bom, minha irmã fechou o negócio e comprou a residência. Certa noite, minha sobrinha apagou a luz do quarto e foi dormir. E então começou a sentir um ar gelado dentro do quarto e uma sensação de alguém a observando. Ela acendeu a luz e viu uma sombra na forma de um homem que foi sumindo no corredor da sala, que a deixou muito apavorada. Além disso, vários objetos caíam do nada dentro da cozinha. Também se ouviam batidas na porta. As luzes ficavam piscando. Resumindo, coisas sinistras aconteceram naquela casa e ainda acontece até hoje. Olá, sou Luiz. Venho contar mais esse relato que aconteceu em 1978 no Paraná. João e Alfredo moravam em uma fazenda. Depois de um dia cansativo do trabalho, eles combinaram de ir até o boteco no povoado para jogar um pouco de sinuca e tomar cerveja. Esse povoado ficava a 10 quilômetros da onde eles moravam, e para encurtar caminho tinham que passar por dentro de uma mata, onde só tinha um trio e uma pinguela para atravessar, e de noite era muito escuro. Pois bem, então os dois partiram para se divertir, e ficaram lá até as 2 horas da manhã. O sono bateu e resolveram voltar para casa. Mas quando estavam retornando, começaram a atravessar o trio no meio da mata, quando de repente ouviram ao longe um assobio. E Alfredo disse: João, o que será isso? E João respondeu: Deve ser um passarinho. Você quer ver? Vou assobiar e ele vai responder. Mas Alfredo respondeu: Não, João, dizem que não presta assobiar à noite, ainda mais porque é quaresma. Mas João nem ligou para o conselho de seu irmão e assobiou. Foi então que aquilo que estava longe foi chegando mais perto, e logo começou um vento gelado, e de repente os galhos foram se quebrando, além de os grunhidos aterrorizantes que vinham da mata. Aí os irmãos começaram a correr, mas não conseguiram ver o que os perseguiam. Só ouviam os assobios e os grunhidos atrás deles. A criatura os perseguiu até a fazenda. Chegando em sua moradia cansados e aterrorizados, sua mãe ainda estava acordada e abriu a porta. João e Alfredo, já quase sem voz, entraram, mas não disseram nenhuma palavra para sua mãe. Foram direto para o quarto se deitar na cama e dormiram. Só no outro dia que contaram o que havia acontecido. E sua mãe contou para eles que aquele lugar é assombrado e coisas estranhas aconteciam lá. E deu uma bronca porque João abusou da sorte e assobiou na quaresma. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos.
Boa noite. Eu me chamo Lourival. Moro em Pato Branco, que fica no Paraná. Contarei um caso que passei lá em Maringá, que também fica aqui no Paraná. Sou caminhoneiro desde que tinha 20 anos. Comecei a rodar por aí em 1992. No início, por ser muito novo e não entender muito da maldade do homem, comecei rodando com um primo, que já era caminhoneiro há mais tempo que eu. Inclusive, foi ele quem me ensinou a dirigir e a como escolher as melhores cargas. Pois bem, já fazia uns 3 anos que estava andando sozinho. No caso, em 1997, pois o meu primo tinha que fazer suas corridas para se manter e só andou comigo por 2 anos. Mas até que nem precisava muito, pois com alguns meses já tinha aprendido quase tudo. Andei pelo Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul. E andando por essas estradas a gente vê cada coisa que mesmo que se passem 100 anos, ainda não vamos ver de tudo nessa vida. E já cheguei a ver coisas estranhas em algumas outras viagens, mas nada foi como aquilo. O local em que tudo aconteceu foi Maringá. Eu estava com a carga de cana-de-açúcar, mas não lembro para onde estava indo. E como de costume, fiz uma parada no município. Achei um posto que tinha uma pousada com janta bem em conta, e lá decidi passar a noite. E as coisas estranhas começaram quando fui tomar banho. Já era noite quando cheguei lá, mais ou menos umas 7 ou 8 horas, pois não fazia muito tempo que tinha anoitecido. Como só aluguei o quarto para dormir, não havia banheiro, e tive que usar o do posto mesmo, que graças a Deus tinha chuveiro. E era assim. Tinha um mictório e 4 chuveiros, cada um separados. Eu estava só e comecei a tomar meu banho calmamente. Foi quando comecei a ouvir algo que me parecia um choro. Olhei para os lados e me parecia ser alguém que estava lá dentro, mas não olhei, só continuei me banhando. Após terminar, procurei de todos os lados e não vi nada. Imaginei que quem tivesse chorando teria saído, mas fiquei pensativo, já que era choro de mulher. Porém, assim que fui jantar, logo esqueci de tudo. Estava cheio de fome e comi um prato cheio. Então fui me deitar no quarto em que aluguei. Depois de um banho, cansado e uma boa janta, rapidamente peguei no sono. Mas no meio da noite não sei o que houve. Só sei que acordei do nada e estava um silêncio total. Foi então que tentei voltar a dormir, mas novamente começou um choro de mulher que parecia que estava dentro do quarto comigo. Me arrepiei dos pés à cabeça ouvindo aquilo. Levantei rápido e liguei a luz para ver quem chorava no quarto, mas não tinha ninguém ali. Procurei embaixo da cama, olhei na parte de fora, mas não vi ninguém. Nessa hora eu já imaginei ser coisa do além, e com muito medo me deitei com a luz acesa, com aquela sensação de não estar sozinho. E nem dormi. Fiquei deitado até dar as 4 horas da manhã. Como já estava esperto e ia amanhecer, resolvi me levantar e pegar a estrada. Assim que saí daquele quarto, vi uma moça com vestido longo e branco andando por entre os caminhões. E era ela quem chorava daquele jeito. Até fiquei desconcertado por ter ficado com medo e fui indo na direção dela para tentar ajudá-la. Ela passou por entre 2 caminhões, mas assim que fui para lá, ela tinha sumido. Olhei por debaixo dos 2 caminhões e nada. A moça sumiu no ar feito fumaça. Foi então que meu medo novamente voltou. Fui na recepção deixar a chave do quarto e o mais rápido possível saí dali, pensando no choro e na moça que vi. O restante da viagem foi tranquila e na volta nem passei por lá. Nisso os anos foram se passando e ouvi um caso muito parecido com o meu, mas em outra cidade. As semelhanças eram iguais. Uma moça de vestido longo e branco chorando. E foi aí que soube da história da noiva que chorava pelas estradas, muito conhecida por aqui onde moro. E graças a Deus foi a primeira e única vez que vi e ouvi aquela assombração. Porém ficou cravado na memória o choro e lamentações daquela moça.
Boa noite, sou o Luiz. Já enviei vários relatos aqui no canal. E o relato de hoje aconteceu em 1988 com os meus irmãos. A nossa roça era vizinha da que meu tio plantava soja. Já nós plantávamos feijão na nossa parte. Nesse local tinha pedaços de cacos marcados com sinal de unhas. Alguns eram pintados. Eu cheguei a levar um desses pedaços para a escola. E lá descobri que pertenciam a uma antiga civilização de indígenas. Além do mais, a minha mãe me contou que quando compraram as terras, foi achado um pote inteiro enterrado. Pois bem, como tinha muita mata em volta, vários bichos andavam pela propriedade, inclusive o tatu. Como na roça do meu tio estava bem batido pelo bicho, os meus irmãos tiveram a ideia de voltar à noite para caçar tatu. Nós trabalhamos até 5:30 da tarde. E o costume de cortar lenha e levar para casa, a gente também tinha no sítio. Bom, depois de jantar, meus irmãos arrumaram a munição, o facão, a lanterna e foram para a caçada. Já era 8 horas da noite. Eu, como sempre fui medroso e estava muito cansado, fiquei em casa assistindo TV. Mas não demorou muito tempo que eles haviam saído. Os dois retornaram correndo e com as caras aterrorizadas. Quando perguntamos o que tinha acontecido, meus irmãos disseram que quando chegaram no local da caça, viram um tatu. E na hora que meu irmão armou a espingarda para atirar no bicho, ao longe eles avistaram uma luz forte no meio da mata, que foi vindo na direção deles. No momento acharam que poderia ser a luz da lua, mas aquilo estava se movimentando e era bem grande. E por mais rápido que puderam, eles começaram a correr. E aquilo foi chegando cada vez mais perto. Por sorte, onde eles estavam não era muito longe de casa, e conseguiram chegar o mais rápido que puderam. Eles relataram que a bola parecia feita de fogo, e logo sumiu sem mais nem menos. No outro dia fomos trabalhar no mesmo lugar, mas nunca mais caçamos tatu naquela região. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Luiz. Esse relato que contarei foi um campeiro de uma fazenda aqui do Paraná que me contou. Há muitos anos atrás, na década de 1960, o café estava em alta na produção do estado. E essa fazenda tinha uma enorme máquina para beneficiar a colheita do café. E tinha alguns funcionários que a operavam, entre eles o seu Jurandir, que tinha um sonho de comprar um carro. Na época era um Fusca. Pois bem, depois de muito trabalho e fazendo economias, enfim ele conseguiu realizar o seu sonho. Mas infelizmente o destino lhe pregou uma peça. Quando ele foi limpar a máquina enquanto trabalhava, as suas vestes enroscaram em um cordão que ligava ao motor. Infelizmente o seu Jurandir se foi de uma forma terrível, não dando tempo de desfrutar do carro que acabara de comprar. Depois dessa tragédia, ainda por alguns anos o café foi retirado com a máquina, mas depois o barracão foi demolido, dando lugar para uma lavoura de soja. Mas o lugar ficou assombrado. Os moradores da fazenda afirmam que veem 2 faróis ao longe na estrada. Parece ser algum morador da região andando de carro por ali, mas na hora em que alguém chega perto, não se vê nada, nem ninguém na estrada. Certa vez, um morador da fazenda saiu às 7 horas da noite para ir até o povoado, na casa de um amigo onde estava acontecendo um churrasco, e de longe ele avistou 2 faróis. Parou e jogou os pneus para a beira da estrada, pois a mesma era estreita, só cabia um carro. Então afogou o motor e ficou esperando o suposto carro passar, para ele dar continuidade no caminho. Dava para se ouvir o motor daquele carro, do bem conhecido Fusca. Mas quando aqueles faróis foram chegando perto dele, sumiram na sua frente misteriosamente, e logo começou um ar frio perto dele.
O rapaz aterrorizado não conseguia nem dar partida no motor, do tanto que se tremia, mas quando se recuperou, virou o trator em uma encruzilhada e retornou para casa acelerado. E contou para seus amigos que moram na fazenda, que lhe disseram que ele não foi o primeiro a ver essa aparição. E também disseram que na fazenda tem um galpão antigo, onde alguma coisa geme e arrasta corrente à noite. Mas esse relato vai ficar para uma próxima vez. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.